Bom, pessoal, vamos continuar nossa discussão sobre a evolução das políticas públicas de saúde do ponto onde paramos na última aula, que foi o momento da redemocratização. Agora vamos discutir um movimento muito importante que aconteceu nesse período da redemocratização, que é a chamada reforma sanitária. E qual o seu contexto histórico, né? Sua influência para a construção do nosso sistema de saúde como conhecemos hoje. O termo reforma sanitária, ele vai ser utilizado pela primeira vez no Brasil em função da reforma sanitária italiana, que aconteceu ali mais ou menos na mesma época. Foi proposta em um momento de intensas mudanças e sempre pretendeu ser mais do que apenas uma reforma setorial. Não abarcava, nesse sentido, apenas a saúde e buscava integrar diferentes setores da sociedade. Almejava desde os seus primórdios que pudesse servir a democracia e a consolidação da cidadania no país. Não apenas que a população tivesse acesso a serviços de saúde, mas que esses serviços de saúde fossem de qualidade, mas também que a população tivesse acesso à educação, tivesse acesso a empregos. A reforma sanitária brasileira tinha um viés de construção de uma sociedade saudável em todos os níveis. O movimento da reforma sanitária vai nascer no contexto da luta contra a ditadura no início da década de 70. A expressão ficou conhecida por um tempo até ser recuperada nos debates prévios à 8ª Conferência Nacional de Saúde, quando foi usada para se referir ao conjunto de ideias que sentiam em relação às mudanças e transformações necessárias na área da saúde. Na década de 70, estava acontecendo o chamado milagre econômico brasileiro, onde o governo em vigência tinha uma visão extremamente desenvolvimentista e deixava de lado o desenvolvimento social em detrimento do desenvolvimento econômico, ele vinha em detrimento do desenvolvimento social. E isso vai resultar no quê? Vai resultar numa saúde extremamente precarizada. O termo saúde não é mercadoria, ele vai ficar bem famoso nessa época, já que se tratava a saúde como mercadoria, por nós termos, como discutimos na aula passada, o acesso à saúde apenas se você pagava a pensão. Se você não pagava INPS, então você não acessava os serviços de saúde. Isso fazia com que a população enxergasse a saúde como uma mercadoria. Os profissionais da área da saúde, os movimentos sociais organizados, intelectuais e representantes da sociedade civil, preocupados com a saúde pública, começaram um amplo processo de discussão sobre a saúde, que contribui para a elaboração de importantes documentos, como relatório de plenárias, conferências e entrevistas com atores protagonistas do movimento da reforma sanitária. É importante destacar que essas mudanças esperadas pela reforma sanitária não abarcavam apenas o sistema de saúde, mas todo o setor saúde, introduzindo uma nova ideia, na qual o resultado final era entendido como a melhoria das condições de vida da população. O governo Médici, que é justamente o governo general Médici, que é justamente o governo do surgimento da reforma sanitária brasileira, que vai começar em 69 para até o ano de 74, é considerado como o período mais repressivo e violento da ditadura militar. Os projetos desenvolvimentistas desse governo deixaram totalmente de lado o controle às epidemias, os serviços de vacinação, os censos demográficos, já que a visão desse governo era apenas o desenvolvimento. Além de tudo, dessa visão tecnicista e desenvolvimentista, o mundo vai viver nesse momento uma crise do petróleo, e essa crise vai fazer com que o chamado milagre econômico brasileiro ele pare de acontecer, a grande geração de empregos que houve de fato, mas com salários muito precários, ela também pare de acontecer, e isso vai resultar numa maior precarização dos serviços. Uma maior precarização dos serviços que já eram precários. E aí a gente vai ter aumento de epidemias como resultado. Em 1974, a gente vai ter a posse do Ernesto Geisel,
Lenta, gradual e segura. Por que eu coloquei isso aqui? Porque é assim que ele dizia que deveria ser a abertura para o processo democrático no país. Durante o governo dele é que lentamente vai se começar a pensar numa possibilidade de abertura política. E essa possibilidade de abertura política permitiu que, aos poucos, os movimentos sociais começassem a colocar suas demandas sem tanto medo de repressão e de violência, de serem mortos, desaparecerem, enfim. Assim, esses movimentos começaram a lutar pela redemocratização do país, pelo direito à saúde, inclusive para todos os brasileiros e por outras causas que visavam o bem-estar social da população. Eu estou destacando a palavra social aqui, porque alguns slides atrás nós falamos que a reforma sanitária brasileira não visava apenas a saúde. Por isso que as lutas eram pelo bem-estar social da população, o bem-estar como um todo. Como consequência da crise internacional do petróleo, o cenário político também entrou em crise. A ditadura militar enfrentou uma considerável derrota nas eleições, quando a maioria dos candidatos que ela apoiava perdeu. Então, nesse período de 70 até 82, as oposições elas se fortaleceram e foram elegendo cada vez mais representantes, tanto para o Senado quanto para a Câmara dos Deputados. No início dos anos 80, aconteceram as eleições diretas, pela primeira vez desde o início do regime, para governadores e senadores. Quais eram as proposições do movimento de reforma sanitária? Buscava a saúde como direito de todo cidadão, e não apenas do cidadão contribuinte, a garantia de acesso da população às ações de saúde de cunho preventivo e ou curativo, com a integração das ações em um único sistema. Percebam que aqui a gente já vai ter ideias do que hoje a gente conhece como SUS.